Acaba de chegar em Ubá, Galileu Pizza e Lanches, sua mais nova e deliciosa opção de delivery da cidade. Ligue e faça já seu pedido. 999566789. A Associação Comercial e Industrial de Ubá está celebrando junto às autoridades, as principais personalidades, os 163 anos de Ubá. E para isso, hoje nós viemos aqui no Calçadão, deputado Ibrahim Jacó, conversar com a senhora Lúcia Tereza Toyon. A dona Lúcia, ela é simplesmente prima do maior nome, da maior referência que a cidade de Ubá tem, Ari Barroso. Dona Lúcia, muito obrigado por receber a gente aqui, toda a nossa equipe, aqui na sua casa. Muito obrigado por esse carinho. É um prazer. Se eu não pude conversar com Ari Barroso, de vez em quando eu passo na Praça São Januário para fazer uma foto com ele. Quando nós falamos de música, quando nós falamos de alegria, quando nós falamos de irreverência, nós pensamos em Ari Barroso. Como que a senhora acredita que Ari Barroso iria comemorar o aniversário da cidade de Ubá? Ele era muito alegre, né? Então, ele era muito alegre. Ele veio aqui na inauguração do Tabajara e veio aqui no Carnaval de 48 e ele era muito animado. É verdade que o Ari Barroso vinha ao bar, às vezes sem ser visto? É verdade essa história? Ele disse que ele chegava aqui em Ubá, saía de madrugada, ia na Praça São Januário, via a igreja, dava umas voltas, depois voltava. Eu li 2 livros que falam sobre o Ari Barroso. Um do Sérgio Cabral e o outro de um ubaense também muito ilustre, Antônio Olinto. E nos 2 livros contam uma história semelhante, que certa vez foi solicitado o nome de uma rua com o nome de Ari Barroso, mas o Poder Legislativo reprovou, não votou a favor. E deixou o Ari muito chateado. Sim, mas depois no bairro Jardim Glória, uma avenida lá muito bonita, colocaram o nome dele. Mas aí depois que ele já tinha passado, né? Ele já tinha falecido. Ari Barroso morreu em 9 de fevereiro de 64, aos 60 anos. É um domingo de carnaval. É verdade que no momento que uma escola de samba saía na avenida com um samba enredo em homenagem ao Ari Barroso, ele estava morrendo. Exatamente, foi a Império Serrano. Império Serrano. Agora, eu queria que você contasse um pouco, uma vez que a senhora foi na casa do Ari Barroso, aos 16 anos, a senhora passou férias no Rio de Janeiro, na casa dele? Passei, era uma Páscoa, porque eu e a filha dele tínhamos mais ou menos a mesma idade. Então a gente era amiga. Ela vinha aqui no carnaval, ficava hospedada aqui em casa. Da mesma faixa etária, nós ficamos amigas. A filha dele? Mariusa. Mariusa, que também já morreu. Faleceu há uns 2, 3 anos. E como é que foi essa férias na casa do Ari Barroso? No Leme, né? No Leme. Parece mentira, mas eu não vi o Ari. Na mesma casa eu não o vi, porque a gente acordava cedo e ia para a praia, lá no Leme. E ele ficava dormindo, porque ele trabalhava à noite. A senhora não o viu nem um dia? Nem um dia. Naquela Páscoa que eu passei lá, feriado de Páscoa. Não o vi nem um dia. Aí era boêmio, né? Ele era boêmio, mas ele também trabalhava à noite, né? Ele tocava em algumas boates. Né? Se eu disser para a senhora, e para quem nos assiste, que o Ari era um gênio, não estou falando novidade nenhuma, mas era genioso também? Não. Não? Não. E ele era muito sentimental e ele era muito engraçado. Engraçado? Tanto que ele era muito amigo da dona Tita Baião, aqui, uma baense muito alegre. Ela não faltava às festas que ele dava. Ele chamava gente de Ubá para as festas na casa dele, lá no Leme, as pessoas que ele gostava de gente alegre. O momento é oportuno para desmistificar uma situação aqui. O Ari tinha mágoa de Ubá? Não, de jeito nenhum. Ele tem uma parte ali do livro que ele fala muito em Ubá, que ele chegava à noite, sem ninguém ver, saía sozinho, caminhava pela Praça São Januário, olhava a igreja,
depois com calma e ir embora. Quando ele não ia pro bar do Enio Guilhermino. Ele gostava de ir lá. E ele tinha o livro dele, que o Sérgio Cabral, pai, escreveu, ele descreve aquilo tudo que ele sentia. É muito o livro é muito didático, né? É. O livro é muito didático. Tem um trecho no livro que fala o seguinte: 1938, 1939, porque ela foi composta e foi lançada, foi gravada em 39. Então eu acredito que deve ter sido em 1938, o Ari, um dos poucos sábados na vida que não saiu de casa. Por causa de uma tempestade horrível. Ele ficou lá na casa dele, do Leme, e pensou assim, vou fazer uma composição sobre o Brasil. E dizem que em meia hora ele fez a música. E ele é tão sentimental e foi tão didático nesse dia que, segundo o livro que eu li, do Sérgio Cabral, pai, ele estava debruçado na soleira enquanto a chuva caía e ele pensava na Ubá, que um dia, em 7 de novembro de 1903, Ari Barroso nascia. Então eles falavam assim, lá em Ubá, nesse momento, essa chuva está caindo sobre as folhas das mangueiras, exalando o cheiro de manga para todo lado. E nesse íntere, ele pensou, vou para o piano porque tem uma música que eu sei que tem uma música que eu ainda não fiz e quero fazê-la hoje. Uma música sobre o Brasil. E aí saiu a música do século. Ele fez a música em meia hora, 30 minutos. E ele morria de medo de chuva, por isso que ele ficou em casa. Eu ouvi, certa vez, uma coisa muito importante a respeito da Aquarela do Brasil, que os Beatles gravou Yesterday. E uma das pretensões dos Beatles é bater o número de regravações de Aquarela do Brasil. Os Beatles, o Yesterday está com mais ou menos 300, 400 regravações. E parece que se fizer uma contabilidade com bastante cuidado, a Aquarela do Brasil deve estar aproximando aí de 1.500, 1.600 regravações. Vai demorar um pouco para os Beatles conseguir esse feito, né, dona Lúcia? A minha filha é bitomaníaca, ela não perde um show do Paul McCartney. Só lá no Maracanã a gente foi a 2 shows dele lá. O que Ari Barroso representa assim? Como é que é ser prima do Ari Barroso? Como é que é isso? A gente idolatrado, esse homem que circulou o mundo inteiro, que teve convite para ir para fora do Brasil e não quis por amor à pátria. Como é que é isso, dona Lúcia? A gente tem muito orgulho, né? Porque ele era uma pessoa muito bondosa, muito sentimental. E ele era apaixonado pela Ivone, mulher dele. Apaixonado com a dona Ivone? Era. Teve um casamento meio conturbado, porque o Ari era um artista, então, sendo artista, era muito assediado. A família dela não gostava muito dele, porque achava que ele era muito boêmio, não levava nada a sério, não terminava o curso de Direito, ficou anos para terminar aquele curso, mas, no fim, eles consentiram e, no fim, depois de casados, eles adoravam o Ari. Família dela. Muitas parcerias com Lamartine Babo e tantas outras parcerias. Com Lamartine Babo, ele fez no Rancho Fundo. Uma homenagem ao bar, né? Uma homenagem ao bar. Né? E tantas composições em homenagem à cidade de Ubá. Aqui na casa de Dona Lúcia, nós observamos aqui 2 pianos, inclusive um deles, o Ari iniciou os primeiros, eu não sei se eu posso chamar de acordes, mas os primeiros acordes nesse piano aqui. O Boyen, piano alemão. Um piano alemão. Ele aprendeu naquele ali. Esse aqui o papai comprou para a mamãe. Afonso de Carvalho. Afonso de Carvalho. Ele comprou para a mamãe porque a mamãe, acho que tinha a mesma veia do Ari, ela tocava piano maravilhosamente. Fez os 3 filhos aprenderem, mas ninguém tinha o dom que ela tinha e que o Ari tinha. Foi graças à tia Ritinha que Ari foi o Ari Barroso?
Eu acho que sim. Embora ele tivesse muita personalidade, ele tinha um tio também que fazia questão que ele vencesse na vida, Dr. José Augusto de Rezende, pai do Dr. Fábio Rezende. Ele era tutor do Ari, porque o Ari ficou órfão de pai e de mãe. A senhora conhece uma história que eu também li no livro, que o Ari, por causa de uma orientação de uma, não sei se de uma religião ou de uma seita, ele tirou o I e colocou o Y no Ari? Não, ali, num dos livros, fala sobre isso. Ele mesmo tem dúvida, mas era com Y mesmo. Porque tem um retratinho, ele em criança, ele deu para a vovó e para o vovô, ele assinou Ari, A-R-Y. A senhora também já leu isso que eu estou dizendo aqui? Já. Já leu? Já, mas era com Y mesmo. Tanto que a última vez que a Mariusa veio aqui, que tinha esse retratinho, o vovô e vovó, com o carinho do Ari, com Y, ela falou, não deixou ficar aqui no piano não, levou para a casa dela. De vez em quando eu passo na Praça São Januário e converso com o Ari. Faço uma selfie com o Ari com todo respeito e com muito carinho. Acho que muitos ubaenses fazem isso, né, dona Lúcia? A Neida, a mulher do Roberto Marques, ela disse que quando nessa pandemia não tem ninguém na rua, ela fica na janela conversando com o Ari, tocando piano. Fiquei aborrecido um dia que subiram em cima do monumento do Ari Barroso, sentaram ali na Praça São Januário, eu fiquei aborrecido. É muito comum. Quando eu penso nesse assunto, eu continuo aborrecido com as pessoas que não respeitam os seus ídolos, não respeitam os artistas, e independente da expressão musical, independente da expressão do artista, mas o Ari Barroso é, acima de tudo, o nosso maior ídolo. Então, um respeito especial à memória de Ari Barroso. Então, eu fiquei muito chateado quando eu ouvi dizer, até algumas pessoas que defenderam de que aquelas pessoas que fizeram isso teriam o direito de fazer pela idade. Eu penso que não. Eu penso que o respeito, independentemente da idade, deve existir. Então eu peço aqui respeito à memória de Ari Barroso. Muito obrigada. Vou repetir para a senhora a pergunta. Se o Ari Barroso estivesse aqui, nesta homenagem da Silbar, aos 163 anos da cidade, como é que a senhora acha que ele ia se divertir? Como é que a senhora acha que o Ari iria se comportar? Que tipo de brincadeira ele iria fazer aqui na cidade se não tivéssemos no momento de pandemia? Eu acho que ele ia para o bar do Enio Guilhermino. Ele adorava ir lá. E para o bar do Enio? É. Ali na rua Duque de Caxias. E ele não gostava de cantar durante a diversão dele, não, né? Não, ele achava que a voz dele era assim, meio de voz de taquara rachada, então ele não cantava, não. Ele era mais compositor, na opinião do próprio Ari. Exatamente. Nós estamos falando aqui de Aquarela do Brasil, mas tantas outras composições, né? São muitas, né, gente? São muitas composições. O Rancho Fundo, aquele samba tão popular, né? Isso aqui, Danela. É um pouquinho de Brasil, Danela também. Danela. Com a Danela ele ganhou o prêmio, né? Foi por causa da Danela que ele arranjou dinheiro para casar, porque ele estava namorando a Ivone, tinha acho que uns 6 anos. Casamento conturbado, mas um casamento que havia amor, né? Sim. Ela gostava muito dele. Muito dele. Hoje nós demos essa passadinha aqui no calçadão, deputado Ibrahim Jacó, na casa da dona Lúcia Tereza com H e com Z. Com TH e Z, exatamente. Para ouvir um pouco da história do nosso principal ídolo, o principal filho da terra, Ari Barroso. Hoje a passadinha foi rápida, mas da próxima vez a gente vai parar aqui para conversar mais sobre o Ari, mais sobre os pianos, mais sobre a viagem, as férias que a senhora passou na casa dele no Leme. A gente vai voltar aqui para conhecer um pouco mais. Tem outros livros, dona Lúcia, que além desses dois que nós citamos? Eu conheço 3. O do Sérgio Cabral pai. Antônio Olinto. Antônio Olinto. E de um outro senhor que está ali, eu não me lembro o nome, mas eu vou procurar o livro para o senhor, vou levar lá. Muito bom.
Eu encontrei tem um mês aqui. O Ari morreu rubro-negro, mas nasceu tricolor. Nasceu, ele era fluminense, depois ele virou flamenguista. Segundo o Sérgio Cabral pai, foram cobrar dele uma mensalidade que ele estava atrasado lá como sócio, ele não gostou de ser advertido e mudou. Eu não sei qual é a história atrás dessa história, não. Mas ele era ele era fluminense, depois virou flamenguista. Apresentador de televisão, No radialista. No carnaval ele vestia de baiana, ele era muito alegre. Ele ia para a Cinelândia. Onde foi que realmente o Ari nasceu aqui em Ubá? Ele nasceu ali em frente, onde é hoje a antiga Rádio Sociedade Baense, na rua Ubá Tênis Clube. 13 de maio? Ele nasceu quase em frente ao Ubá Tênis Clube. Na esquina, assim, de uma rua? Em frente a aquele cartório que tem ali, antes de virar na Praça São Januário, na rua 13 de maio. A gente quer terminar o assunto, mas fica realmente terminar um assunto assim abruptamente para falar de Ari Barroso. Conta no livro que às vezes aos domingos, depois da missa, os amigos do Ari chamavam-o para contar uma história, para falar sobre qualquer assunto. Dada a sua facilidade de comunicação, a sua facilidade de conversar com as pessoas, ou seja, dona Lúcia, a comunicação pode nos levar muito longe, né? No caminho do sucesso e do progresso, como foi a vida de Ari Barroso. Ele morava ali em cima da drogaria americana, esquina da rua Isaura Rezende. Morava ali com a minha bisavó Gabriela e com a tia Ritinha. Ari Barroso não morreu. Ele só não está entre nós, mas vivo em nossos corações, nos corações de mais de 7 bilhões de seres humanos nesse planeta. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, por abrir as portas aqui para falar um pouco desse gênio da música, desse gênio da comunicação, desse grande ubaense, Ari Barroso. E além de ser um ser humano muito sensível, muito sentimental. Apaixonado. Pelos filhos e pela Ivone também. Deve ser por isso a nossa identificação com Ari, evangelista de Rezende Barroso. Muito obrigado. Ele não tinha evangelista, só o pai. Não tinha evangelista? Não. Ele era Ari Barroso. O retratinho dele em criança que estava aqui, que a Mariusa levou, aos meus avós, Cristina e Evarista, com a amizade do Ari Barroso, com Y, Barroso com S de Salvador. Muito obrigado, viu? Um prazer. Viva o Ubá! Viva os 163 anos de emancipação política e administrativa. Esta é a homenagem da Associação Comercial e Industrial de Ubá.